Havia um pregador anglicano, Martyn Lloyd-Jones, não sei quantos já ouviram falar dele, muito famoso na década de 60, 70, tem muitos livros traduzidos de sermões dele aqui no Brasil. E ele conta na biografia dele, e tem um livro que chama Pregação e Pregadores. E quando ele jovem, terminou de pregar, tinha à porta um pregador já bem experiente, e falou para ele: meu jovem, você tem muito potencial, mas eu só vou lhe dar uma sugestão. Pregar é a arte de dizer a mesma coisa várias vezes de forma diferente. Então você tem todo o tempo do mundo para tratar todos os assuntos. Não precisa tratar tudo de uma vez no mesmo sermão. Diga o seu argumento várias vezes, o mesmo argumento de modo diferente. Alguns irmãos estavam no primeiro horário, então a gente vai tentar dizer de modo diferente, mas a mesma coisa, né? Então, convidar os irmãos a abrirem Levítico capítulo 9, faremos a leitura Levítico capítulo 9, e depois capítulo 6. Levítico capítulo 9 e depois capítulo 6. 9, versículo 22. Nove, 22. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto, e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. E no capítulo 6, versículo 12, diz sobre a lei do holocausto. Versículo 12, capítulo 6. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu não sei aqui se alguém já precisou tirar cidadania em outro país, ou conhece alguém que fez este processo. Mas quem precisa fazer este processo tem todo um roteiro que deve seguir. A pessoa ela tem que ser capaz de comunicar-se na língua em que ela pretende a cidadania, ela tem que cantar o hino nacional daquele país, tem que prestar um juramento àquela bandeira e ela tem que provar que tem condições de viver como uma cidadã ou um cidadão naquele país, se habituar aqui naqueles costumes, naquele povo, porque afinal de contas aquele povo será o seu povo, aquelas leis serão também as suas leis, e ela viverá ali naquele país como uma cidadã daquele país. Quando o povo de Israel sai do Egito, qual era a cidadania deles? Afinal, eles estavam há 400 anos no Egito e estavam muito acostumados ali. Por mais que mantivessem as suas casas e algumas de suas tradições, mas eles estavam muito acostumados. E uma das evidências de que eles estavam bem acostumados é que logo que eles saem do Egito, a primeira coisa que eles reclamam é da comida. Quando a gente vai para algum lugar longe, vai para um outro país, qual é a primeira coisa que a gente sente falta depois da nossa cama? Comida. Fique num lugar que não tenha feijão, arroz, bife acebolado durante uma semana. Quando você sentir falta da comida de um lugar, é porque você está muito acostumado com aquele local. Você fala: não, eu me sinto um verdadeiro cidadão norte-americano. Só se você sentir falta de ovos mexidos e bacon de manhã e burritos, tudo de manhã cedo, né? Na hora que você fala assim: nossa, eu não consigo viver sem isso, talvez você seja um cidadão norte-americano. Mas o povo sentia falta, mostrava que eles estavam muito bem acostumados. E agora o povo saía dali e eles precisavam de uma nova cidadania.
E Deus os chama para essa nova cidadania. Aliás, era uma promessa que já havia sido feita a Abraão, quando Deus disse que a descendência dele ocuparia toda aquela região ali e daria ali uma grande e numerosa descendência como a areia do mar. E só que um trabalho precisava ser feito. Um trabalho que levaria tempo. Um trabalho que precisaria mexer com as estruturas emocionais, espirituais, físicas, alimentares, comportamentais, ou seja, eles passariam a ser um povo diferente de onde eles estavam. Quando lemos em Êxodo capítulo 19, versículo 5, diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel, Deus dizendo a Moisés. Esse texto ele aparece lá em Pedro. Vós sois nação santa e um reino de sacerdotes. Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11, versículo 44. Vai dizer: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito para que eu seja vosso Deus, portanto vós sereis santos, porque eu sou santo. Lembrem bem a etimologia da palavra santo, que significa separado. Deus estava formando um povo separado. Capítulo 15, versículo 31. Capítulo 15, versículo 31. Assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Capítulo 18, versículo 4. Fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Vocês têm novos estatutos, vocês têm novos costumes, vocês têm novas práticas. Capítulo 19, versículo 1, disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Está lá em Pedro também. Capítulo 20, versículo 7, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardais os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Capítulo 22, versículo 31. Pelo que guardareis os meus mandamentos e o cumprireis. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então veja quantas vezes Deus ele vai dizendo: vocês são separados, vocês são um novo povo, eu sou o Senhor, vocês são o meu povo, eu vos santifico, vocês vos purificarão, eu sou o Senhor. É quase igual aquele filme, né? Tira casaco, põe casaco, joga casaco, pendura casaco, tira casaco. Sabe do que eu estou dizendo? Sabe o que eu estou dizendo, Josias? Mais ou menos, né? Pergunta aí que alguém vai saber. Karate Kid. Exato, com Jaden Smith. Não é aquele com o Pat Morita lá atrás, não, da nossa época. É o mais novo, tá? Exato. Tira casaco, põe casaco, pendura casaco, põe casaco. Já que me deixou, o que é? Ele queria aprender a lutar karatê. Ele acha o mestre que não é o mestre Miyagi. Esse é o Jack Chan. E aí ele chega lá e fala: eu quero sua primeira lição. Aí manda ele pôr o casaco, tira o casaco, coloca o casaco, tira o casaco, pendura o casaco, joga o casaco no chão. Ou seja, ele faz 4 movimentos, os mesmos, durante o dia inteiro. Aí ele chega para o segundo dia, para a aula, tira casaco, põe... E aí a semana inteira o mesmo movimento. Até ele naturalizar um movimento. Até que aquele movimento seja algo dele. Algo como a gente ouve na escola... na autoescola, né? Na hora que você se sentir com a máquina, você aprendeu a dirigir. Ou seja, você muda as marchas que nem percebe que mudou a marcha. Deus estava fazendo isso com o povo.
E é interessante as formas mais didáticas que Deus ele fez isso com o povo. Ele falou, vocês não vão colocar plantar duas sementes juntas, vocês não vão fazer enxerto de limão com laranja. Vocês não usarão roupas com 2 tecidos. Vocês não irão comer determinados animais. Vocês não comerão carne com gordura e com sangue. Vocês não animais puros e animais impuros. E há diversos tipos de sacrifícios que vocês deverão cumprir. E esses sacrifícios pelos pecados são tão amplos que ninguém vai escapar. Em algum momento você vai ter que cumprir. O que Deus estava fazendo? Ele estava moldando um povo. E o livro de Levítico lembra aquele povo que da hora que acordava até a hora de dormir, de sábado a sábado, em todas as suas práticas, alimentações, a forma de se vestir, a forma de plantar, a forma de cultuar, é que eles estavam adquirindo uma nova cidadania. E essa cidadania em que eles seriam povo de Deus e Deus seria o Deus deles, porque Deus habitaria no meio deles. Irmãos, a vida cristã também é exatamente isso. Quando diz que nós somos feitos novas criaturas, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. Não significa que você vai viver como um esquizofrênico, como uma pessoa alienada. Não, não é nada disso. Mas significa sim que você agora tem um novo pertencimento, que você tem uma identidade em Cristo Jesus, que você tem novas leis, que você tem a forma de andar. Às vezes nós nos preocupamos tanto com o rumo que o mundo está tomando. E devemos nos preocupar. Mas deixamos de nos preocupar com o rumo que nós estamos tomando, que isso é mais sério. Paulo, ele falava, não vos mistureis com aqueles que são soberbos, avarentos, idólatras, profanos, e ele faz uma lista. Só que no final ele diz o seguinte, eu não digo com aqueles que são deste mundo, porque de outra forma teríeis que sair deste mundo. Mas eu digo com aqueles que se dizem irmãos e praticam estas coisas. Ou seja, a forma de viver nova, esta obrigação de ser sal da terra e luz do mundo é da igreja, é nossa. É nós que devemos buscar. Devemos buscar esse crescimento contínuo, devemos buscar essa nova cidadania, devemos ter esse novo vocabulário, essa nova forma de ver, essa nova forma de viver. Mas como é que nós fazemos isso? E aí é exatamente onde Levítico também ele nos dá uma instrução e nos dá uma lição muito grande nesse aspecto. Quando Deus ele chama Moisés, ele dá várias instruções a Moisés. Inclusive, uma delas era a construção do tabernáculo. O tabernáculo significava, a palavra tabernáculo significa habitar ou habitação. Quando diz que o Filho se fez carne e habitou entre nós, a palavra que está ali é tabernáculo, Deus tabernaculou. E Deus ele faz a sua aliança, e o tabernáculo era o sinal da presença de Deus no meio do povo. Esse tabernáculo era uma tenda móvel, porque o povo estava peregrinando. Mas, quando o povo está na terra definitiva, Salomão constrói o templo. Esse templo é destruído, depois ele é reconstruído. E quando Jesus Cristo aparece, o nome dele é Emanuel, que significa Deus conosco. E Jesus ele mesmo diz, destruireis esse templo, em 3 dias o reconstruirei. Porque ele será a presença de Deus no meio do seu povo. Esse templo em Jerusalém foi destruído na década de 70, no ano 70, pelo general Tito, e nunca mais foi reconstruído. E hoje você tem uma mesquita naquele local, e às vezes ainda você tem alguns irmãos equivocadamente querendo que o templo seja construído. Não, o templo nosso, a presença nossa é Cristo Jesus. Cristo é o nosso templo. A Jerusalém que nós ansiamos é a Jerusalém celeste.
O Novo Testamento, ele insiste que todas aquelas coisas que estavam ali, sábados, templos, sacrifícios, tudo aquilo era sombra do Cristo que viria. E Cristo já veio, e aquilo que aguardamos agora é o novo céu, é a nova terra, é a Jerusalém celestial. Mas Deus, ele dá ordem para Moisés e diz: comece a construir o tabernáculo. Você vai fazer um propiciatório, quero uma tampa de ouro com querubins. Você vai fazer uma arca e vai colocar nela a lei de Deus e vai revestir de ouro. Você vai fazer um véu que vai separar o lugar santo do santíssimo lugar. Você vai fazer uma tenda e ele vai descrevendo detalhes por detalhe o que deveria ser de prata, o que deveria ser de ouro, o que deveria ser de bronze, a mesa onde ficavam os pães, o candelabro, o altar do sacrifício, as tábuas para cercar o tabernáculo. E ele dá prescrições detalhadas, os desenhos que deveriam haver nos estofos, a cor de cada um, e que pele e que tecido deveria haver ali. E Moisés e as pessoas chamadas por ele e Arão fazem exatamente tudo o que deveria fazer. Mas há algo muito interessante, porque depois que tudo é feito, Deus, ele não diz: bom, agora vocês vão e toquem em frente. Não. Ele constrói o altar, coloca ali o sacrifício, coloca todas as coisas que deveriam colocar. E aí Moisés e Arão entram na tenda da congregação, saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto, a gordura sobre o altar. O que vem do povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Ou seja, irmãos, podemos fazer o que acharmos que está ao nosso alcance. Podemos fazer os melhores planos, as melhores estratégias, construirmos as maiores estruturas, os melhores planejamentos e estruturas e programas eclesiásticos. Podemos criar as maiores regras morais para nós, os estilos de vida que nós acharmos que são os melhores. Mas se Deus não tocar e iniciar a obra em nós, tudo continuará a ser obra humana. Nada mais do que obra humana. Paulo escreve aos Coríntios, falando de alguns que se diziam apóstolos, e falava assim: muitas coisas têm sido feitas, mas Deus provará a cada uma daquilo que é obra dele e aquilo que é obra humana. E aquele holocausto, o primeiro fogo que o consumiu, foi mandado diretamente por Deus. É Deus que opera em nós. Em 1 Pedro capítulo 3 diz: amados, vós sois filhos de Deus, mas ainda não somos o que deveríamos ser. Porém, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, porque veremos como Ele é. Em Filipenses nós lemos que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia final. Em Efésios nós lemos que ele nos deu vida. A visão dos ossos secos de Ezequiel é a palavra do Senhor que dá vida àqueles ossos. Ou seja, irmãos, tudo aquilo que estava em Levítico, que o povo deveria cumprir, era para demonstrar uma coisa: vocês nunca poderão cumprir. É interessante isso. Deus dá diversas regras exatamente para convencer aquele povo que eles não poderiam cumprir aquelas regras todas. Não é essa a finalidade da lei? Mostrar a nossa limitação? Provar que nós não temos condições? Porque eram inúmeras regras, diversas regras. Tantas regras para a pessoa simplesmente chegar no final e falar assim: gente, eu não consigo. Por isso que tinha um animal morto. Por isso que tinha um sacrifício. Por isso que tinha um holocausto. Porque todas as vezes que você falhava numa daquelas regras, um sacrifício era oferecido. E dizia:
para aquela pessoa na morte daquele animal. Eu deveria estar pagando pelo que eu não consegui cumprir. Eu deveria estar sendo oferecido pelo alvo em que eu não alcancei. Mas este holocausto, esta oferta, aliás, o próprio sacerdote, antes de oferecer o sacrifício pelo povo, o primeiro sacrifício que ele deveria oferecer era por ele mesmo. Por ele mesmo. Para depois oferecer um sacrifício pelo povo. Ou seja, convicção que é Deus que faz a obra em nós. É Deus, irmãos. Por mais que tenhamos dons, talentos, estruturas, se nós não tivermos a certeza de que é Deus que fará obra em nós, nós corremos um perigo de cair no legalismo e no moralismo e acharmos que nós estamos em situações superiores a de outros. Deus quem faz a obra em nós. Por isso que eu coloco fogo. Esse fogo não são vocês que vão colocar, sou eu. E, em terceiro lugar, no capítulo 6, quando há uma lei sobre o holocausto, falando qual deveria ser a ordem. Versículo 8, disse mais o Senhor a Moisés, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, essa é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Depois do versículo 12, o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ela porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O primeiro fogo, quem acendeu foi Deus. O sacerdote deveria oferecer ali o holocausto. Aquele fogo queimaria durante toda a noite. Toda noite. Quem já viu um fogão a lenha pela manhã cedo, um fogareiro, sabe como é que fica. Tem ali só as cinzas, muito fácil de se apagar. Mas não, o que ele deveria fazer? Ajeitar a lenha, colocar lenha nele cada manhã. Colocar em ordem o holocausto e o fogo novamente tomar força, pegar vida novamente. Irmãos, por vezes a nossa vida é exatamente esta cena. Nós somos tocados pelo alto, nós somos incendiados pelo toque de Deus, pelo Espírito Santo. Mas às vezes aquela noite toda com o fogo queimando, quando chegamos no final do período, somos igual àquela cinza que está quase para se apagar. Aquela chama que só está ali um pouco vermelha, que faz pouco calor. E quantas pessoas vivem uma vida cristã de cinzas? Houve um tempo em que elas queimaram e queimaram muito, em que elas arderam e arderam muito, mas agora tudo que elas são, um carvão que está perdendo a sua força, uma brasa que está virando cinzas. E aí entra aquilo que nós podemos chamar de exercícios espirituais. Há um livro chamado Disciplinas Espirituais. A igreja contemporânea, ela é muito ativista, gosta de espetáculos, mas houve um período que ela praticava exercícios espirituais. Se nós olharmos um pouco a literatura evangélica, e não digo exercícios espirituais, coisas espetaculares. O povo de Israel viu coisas espetaculares. Eles viram as pragas, viram o mar vermelho se abrirem, viram o maná, viram a nuvem de glória, viram o Sinai fumegando, viram muitas coisas. Mas é interessante que essas coisas, ainda que fossem espetaculares, quando chegava pela manhã, já não tinham mais o mesmo efeito. Porque o deserto era maior do que as coisas espetaculares. O deserto precisa mais de disciplina
do que de coisas espetaculares. E a nossa vida cristã, ela precisa de disciplinas espirituais. Por questões éticas, eu não vou falar o nome, mas um tempo atrás, conversando com um colega que está no exercício pastoral, e aí a gente falava sobre devocional, e eu tenho o hábito de pela manhã, pego minha xícara de café e fazer a minha leitura, e minha leitura devocional eu gosto de fazer leitura corrido, leio, vou até o fim, volto, e às vezes eu vou trocando as versões, porque aí a gente vai pegando alguns detalhes que a nossa mente acaba se perdendo por se acostumar com uma tradução. Aí ele falou assim para mim: você faz isso todos os dias? Eu falei: olha, tento fazer todos os dias, só se alguma coisa muito imprevista, muito grande acontecer, mas eu tento fazer. Ah, você é muito crente, eu sou mais pastorzão. Aí eu fiquei tentando entender. Eu sou mais pastorzão. Mas como assim mais pastorzão? Não, eu gosto de estar com o povo, gosto de visitar, gosto de fazer festa na igreja, eu sou mais pastorzão. Aí eu fiquei tentando entender como é que ele consegue ser pastorzão sem estar ali naquele momento. Eu falei: gente, então é uma pergunta que realmente a gente tem que se fazer, né? Uma vez, já que eu contei essa, eu conto uma outra também, mas essa outra eu não tenho, só tem uma fonte, não era presente. Que chegou uma pessoa na igreja, um pastor para pregar, e fizeram uma pergunta para ele, e falaram assim: olha, de Bíblia eu não sou muito bom não, sou bom mesmo é de oração. Então a gente tem essas aberrações por aí, né? Essas coisas. Não sou muito bom de Bíblia, eu sou bom de oração. Não sou muito bom de Bíblia, eu sou bom. Mas a oração, separar momentos a sós com Deus, é uma disciplina espiritual. A confissão de pecados, eu não digo a litúrgica, eu digo a pessoal, aquela em que você para e você faz aquele exame pessoal da sua vida. Alguns irmãos que a saúde permitem podem fazer jejum, sem se esquecer que o jejum agradável a Deus é aquele de socorrer o órfão e a viúva, mas um não exclui o outro. A disciplina de contribuir, a disciplina de repartir, a disciplina de dar, a disciplina do tempo, a disciplina de congregar. Ou seja, cada manhã colocar em ordem a lenha no altar. Cada manhã organizar a vida. Acenda a lenha e ponha em ordem o holocausto. Porque se nós quisermos viver, de ver o mar vermelho se abrir, quisermos viver apenas de coisas espetaculares, a travessia do deserto fará com que no dia seguinte sejamos apenas cinzas de um altar que um dia já foi fumegante. Persistência para os exercícios espirituais. Era para essa cidadania que Deus ele chamava o povo. Ele falava: olha, vocês são um novo povo. Vocês têm novas leis. Vocês precisam a cada momento se lembrar de que são uma nação diferente. Mas não se esqueçam, vocês são totalmente dependentes de mim. E a minha lei mostra exatamente isso, que vocês não podem fazer nada sem mim. E a minha lei aponta o tempo todo para o Messias que virá e fará aquilo que vocês não podem fazer. E não se esqueçam que nesta caminhada, a perseverança, a persistência, a paciência, a longanimidade são disciplinas que nós precisamos aprender para que o Senhor assim faça de nós, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E quando vier, como diz Paulo aos Efésios, o dia mau, e ele virá. Se alguém não passou o dia mau, pode ter certeza que o dia mau ele virá. E aí são o capacete da salvação, a espada, que é a palavra de Deus, a oração, a fé, a pregação do evangelho. São essas que nos revestirão na luta contra o dia. Então que Deus nos abençoe e que nos ajude a caminharmos até aquele dia em que estaremos para sempre com o Senhor. Amém.